Olá a todos e todas. Meu nome é Priscila e eu estou aqui para apresentar a minha comunicação no quarto Congresso Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos. Para que essa apresentação de comunicação possa ser melhor acompanhada por vocês, eu vou compartilhar a minha tela, que contém um PowerPoint, uma apresentação em PowerPoint com as informações que eu julguei mais interessantes a respeito do trabalho. Então, repetindo, eu sou a Priscila Santos Oliveira, sou atualmente doutoranda no Diversitas, que é um núcleo interdisciplinar da Universidade de São Paulo. Estou fazendo um semestre de doutoramento sanduíche, financiado pela CAPES, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Cheguei aqui em janeiro, em Portugal, e fico até junho desse ano. Aqui está o meu contato institucional para quem quiser conversar comigo a respeito deste trabalho ou de outros assuntos interessantes. A minha comunicação se intitula Eu não queria que a minha mente não funcionasse lá dentro. E por que essa comunicação tem esse título? Ela deriva de uma entrevista realizada para a construção da minha tese de doutorado. É a tese intitulada História sobre Literatura em Prisão e Prisão. Além dessa entrevista, eu fiz outras duas, que não são trabalhadas aqui. A pesquisa já foi homologada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, e eu adoto aqui o nome Joana, para a protagonista dessa história, como um nome fictício. De modo geral, a apresentação vai ser dividida em três momentos. O primeiro deles, denominado Joana, a protagonista, com algumas inserções, é o maior, é aquele para o qual eu dedico mais tempo, porque é nele em que estão os excertos da entrevista realizada. Então, tudo que está destacado com esse fundo laranja diz respeito às palavras da Joana, de fato. Depois, apresento brevemente as bases teóricas mais importantes para a construção do trabalho e, por último, as referências completas. Iniciando aí. Então, a apresentação. Item 1. A nossa protagonista, a partir do meu ponto de vista, uma breve apresentação dela. Ela é a Joana, é uma mulher angolana, egressa do sistema prisional paulista e teve a sua vida transformada por dois eventos: a prisão e a poesia. Para que a gente tenha uma noção um pouco melhor do que é a prisão como questão contemporânea, eu trago aqui algumas considerações e alguns dados. Primeiro, o World Prison Population List de 2021 mostra para a gente que dos anos 2000 até o ano 2021, a gente teve um crescimento da população prisional de 8,6 milhões para 10,7 milhões. Um salto aí de 24%, ao passo que a população geral aumentou 28%, então é um número bastante próximo. Além disso, o Global Prison Trends de 2023 estima que a gente tem na atualidade 11,5 milhões de pessoas privadas de liberdade. E o Infopen, Informativo Penitenciário Nacional aqui do Brasil, meu país de origem e país em que a Joana cumpriu o seu período de privação de liberdade, é a terceira nação do mundo que mais encarcera. E tem, na atualidade, 649.592 pessoas privadas de liberdade. Esses dados são trazidos aqui para mostrar o quanto as nações, no geral, têm adotado essa política do encarceramento em massa como solução para os problemas de segurança. Solução que, no fundo, não soluciona essa questão de segurança, porque prender mais não significa ter uma sociedade mais segura. Isso parte de uma perspectiva bastante punitivista, considerando alguns fatores como cor da pele, classe social, nível de instrução e bairro de residência. E não leva em consideração os impactos dessa prisão, desse aprisionamento na vida da pessoa privada de liberdade, na vida da sua família e na sociedade como um todo.
Seguindo, a gente tem que falar também sobre o aprisionamento feminino. De acordo com o Infopen, de 2023, o aprisionamento feminino no Brasil cresceu mais de 400%, já que a gente tinha nos anos 2000 cerca de 6 mil mulheres encarceradas, e saltamos para quase 28 mil em 2023. Desse número, 59% são pretas ou pardas, 53% têm até 34 anos, então a gente tem uma população prisional bastante jovem, e 80% têm pelo menos um filho. Além disso, 40% delas declaram ter somente o ensino fundamental incompleto e 49% estão presas por crimes relacionados à lei de drogas, o que reforça a ideia de uma perspectiva punitivista. Na sequência da tipificação penal, a segunda que mais encarcera é crimes contra o patrimônio, mas que responde aí a 23%, menos da metade daquelas que estão encarceradas devido aos crimes enquadrados na tipificação da lei de drogas. Voltando a Joana, nossa protagonista, eu trago aqui a primeira fala dela, em que ela se autodefine. No momento da nossa entrevista, eu pedi que ela fizesse uma definição de si, e ela respondeu da seguinte maneira: uma mulher que foi submissa durante 14 anos pelo pai de meus 3 filhos, que sofreu todo tipo de abusos, como violência, verbais, abuso sexual, desculpe, e que se calou muito tempo, que é multi. Eu amo desenhar roupa, eu amo desenhar caricatura. Eu me enxergo nessas coisas todas, porque eu consigo fazer leitura do ser humano. A Joana é uma mulher que sempre amou escrever frase, e hoje é uma mulher que sim se considera como uma mulher poética. É uma mulher que quer ter uma formação porque não teve a oportunidade, porque tive que me casar e deixar tudo de lado. Mas hoje eu estou a resgatar tudo isso, que eu já prestei concurso do Enem, e mesmo depois de tantos anos sem estudar, eu consegui adquirir boas notas, e eu quero sim fazer uma faculdade. Não para mostrar ao mundo, mas porque é algo que me foi privado, e hoje eu posso sim ter a oportunidade de virar esse jogo. Se um dia chegar, eu lutei por mim, eu consegui vencer e vou continuar a lutar por muitas vozes caladas. Essa é a Joana. Enquanto a Joana esteve encarcerada, ela conheceu o Sarau Asas Abertas, que é um sarau organizado voluntariamente no estado de São Paulo, e que ocorria na unidade prisional em que ela estava cumprindo a sua pena. Quando perguntada a respeito de o que era um sarau para ela naquele momento, ela respondeu o seguinte: eu tinha essa curiosidade. O que é o sarau? Não sabia e não entendi o que era. Através de uma amiga lá dentro, ela falou: tem aí sempre um sarau? Eu disse: sério? Eu queria muito, porque eu era uma pessoa que queria fazer tudo, me ocupar a minha mente, porque eu não queria que a minha mente não funcionasse lá dentro. E aí, seguindo com mais discurso da Joana, ela comenta que ao longo da sua trajetória, enquanto ela era criança, adolescente, ela lia mais sozinha. Então, sobre isso ela considera: acho que a leitura ela trouxe um conhecimento muito amplo na minha vida, até que eu não tinha com quem dividir os meus sentimentos, e a leitura fazia isso. Depois, a respeito do processo de participação no sarau, ela conta pra gente. Ele, referindo-se ao organizador do sarau, falava: vem falando. E eu vinha: não, a sua voz está muito baixa, precisa tirar ela para fora. E ali eu ia de novo. Eu comecei a ter isso como uma terapia, até um processo de poder tirar tudo o que eu tinha dentro de mim e que me incomodava. Então, eu transformei a poesia na minha fala e no meu ponto de vista. A minha própria história, precisei botar para fora através da poesia. Então, o sarau funcionou para a Joana realmente como um fermento, como uma possibilidade de ela passar a expressar a sua subjetividade. Mediante a participação no sarau, ela passou a escrever com mais frequência e também a desenhar. Tanto é assim que ela é uma das autoras e ilustradoras de um livro denominado Mulheres Livres, Sarau Asas Abertas, PFC. Que ela fala a respeito disso, da sua própria produção. A maioria das minhas poesias, elas têm uma força, elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas, porque não tem um lugar que eu passo que eu não sinto que uma poesia não impacta a vida do outro que estiver ao lado, porque muitas vezes são as falas caladas. Através das minhas poesias, elas trazem um resgate de uma voz que estava calada. Então não tem como dizer que não é transformadora. Foi muito mais além do que eu esperava que fosse. Aproveitando que ela disse que é poeta, eu trago aqui uma poesia que ela mesma escreveu e que ela escolheu declamar.
Ser mulher é a arte da natureza, da vida. Pé firme no chão, na força de lutar contra o vento, vencer pela luz do sol. Por ser mulher, um dia eu fui violentada por um verme animal feroz, atacada sem nenhuma chance de defesa. Depois do ato, eu me senti suja, sem força. Eu só queria entrar debaixo da água e tirar toda a sujeira que tinha sido plantada por um animal, sem dó, sem compaixão, por aquele homem que eu poderia ter trazido ao mundo. Pare e pense. Eu posso ser a sua mãe, filha, irmã ou sobrinha. Eu sou a mulher da voz que não tinha voz para denunciar, com medo e vergonha de ser julgada. Hoje eu sou a mulher que a raiz cresceu junto com a minha voz. Essa é a poesia que ela escreveu. E aqui do lado a gente tem um desenho. Enquanto nós conversamos, eu tive a oportunidade de ver muitos dos desenhos feitos pela Joana. E perguntei a ela de qual ela mais gostava, por qual ela tinha mais carinho. E ela me apresentou esse desenho que eu, a partir da permissão dela, fotografei, estou aqui reproduzindo. E que é um desenho no qual eu vejo não só semelhanças físicas com a Joana, mas no qual eu vejo também uma semelhança no gesto reflexivo, doce, porém reflexivo. A partir dessas brevíssimas falas, eu peço licença, então, para dizer que a partir do discurso dela, consigo inferir que a poesia, por conseguinte, a literatura, mobilizou uma transformação nessa vida. Ela sempre esteve próxima das artes, tendo os livros e a leitura como companhia, como portas para ela conhecer o mundo, viajar por ele e para não se sentir sozinha. Mas, a partir da participação no sarau, esse espaço de socialização, o literário ele transforma a posição dela diante da vida e das violências que ela sofreu ao longo dessa vida. Nos saraus, ela encontrou espaço para se expressar, libertando-se do silêncio que ela adotava perante o mundo. Como ela mesma diz, ela libertou uma voz tão alta e libertadora que, inclusive, a motiva a libertar outras mulheres. Eu destaco também a perspectiva futura da nossa protagonista, que não somente percebe a mudança pela qual ela passou, mas explicita os seus desejos de continuar estudando e realizar os seus sonhos. Eu intencionei aqui destacar a história de vida da Joana, com a permissão dela, certamente, que, com beleza e complexidade, se aproxima da história de tantas outras mulheres. Basta a gente retornar aqueles dados do sistema prisional para perceber. E que, como memória humana, nos sensibiliza, ou pelo menos deveria nos sensibilizar. É uma história que poderia falar só de dor, de trauma, de silenciamento, mas que não trata só disso. As pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional têm que lidar com diversos preconceitos, dificuldades e mazelas. Dessa maneira, a poesia, a literatura, se elas não são capazes de resolver de fato os problemas da vida, as dores de barriga reais, elas cumprem um importante papel de conservar a subjetividade, alargar a visão de mundo e, sobretudo, manter a esperança no mundo mais humano. Eu listo aqui agora, no momento 2, as principais bases teóricas e documentais para a construção do trabalho, dados sobre o sistema prisional, importância da leitura da literatura e da poesia, reintegração social, formação, leitura e literatura no sistema prisional e encarceramento em massa. Por fim, apresento a listagem completa das referências para quem quiser aí ter acesso e passear por elas. Com isso, eu finalizo minha apresentação, minha brevíssima apresentação. Me coloco à disposição para comentários, dúvidas ou adições que queiram fazer. Até lá.